Foi também depois da tragédia na região serrana do Rio que uma lei federal instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Só que 10 anos depois, pontos-chave dessa lei ainda estão no papel por conta da falta de regulamentação. Como o Brasil é especialista nisso, né? Impressionante. J10 recebe agora o deputado federal Glauber Braga, que foi o relator dessa lei em 2012. Deputado, bem-vindo ao J10, obrigada por atender ao nosso convite, porque eu acho importante a gente entender melhor o que já foi tentado e até avançou em alguma medida, mas mostra a nossa dificuldade em entender essas realidades e criar, de fato, políticas públicas que funcionem na prática, né? Entendendo que realidades são essas. Por exemplo, um dos gargalos dessa lei diz respeito às cartas geotécnicas, que são estudos caros que embasam a necessidade de obras de prevenção. Aí vai lá um prefeito e fala, olha, aqui na minha região, por isso, eu preciso dessa verba. Só que esses estudos são exigência fundamental para que municípios tenham acesso a essas verbas federais. E muito município tem pouco dinheiro, os mais vulneráveis principalmente, não tem como bancar esses estudos, não com a frequência muitas vezes em que eles são demandados. E sem o estudo, não tem acesso à verba federal. Como é que resolve isso, deputado? O que a gente tem que aprender com essa lei lá de trás, que ainda tem dificuldades para ser implementada da maneira correta? Boa noite, Aline. Boa noite. Está aqui acompanhando a transmissão. No ano de 2011, a gente teve o maior desastre climático do Brasil, que foi na região serrana do Rio. Naquele mesmo ano, foi instituída uma comissão especial na Câmara, onde eu fui nomeado relator, e ali foram apresentadas 3 propostas. A criação de um fundo específico para calamidades relacionadas a tragédias climáticas. Em segundo, indicações ao Poder Executivo do que o Legislativo não podia fazer. E terceiro, uma proposta legislativa. No ano de 2012, e aí eu vou chegar à sua pergunta, foi então colocada em votação aquela que se transformou na Lei 2.608. Era uma medida provisória de 5 artigos, foi apresentado um relatório por mim de 51 artigos e se transformou numa lei de 31 artigos. Nessa lei, alguns pontos ficaram pendentes de regulamentação no processo legislativo, ou seja, o governo federal tinha que tocar algumas iniciativas para esmiuçar a lei que tem um caráter genérico e abstrato. 2 pontos fundamentais que respondem à sua pergunta. Primeiro, lá ficava determinado a necessidade de um plano nacional de defesa civil, a ser colocado em prática por um Conselho Nacional de Defesa Civil. Não foi regulamentado. O que aconteceu? A gente cobrou, chegou a entrar, inclusive, na Procuradoria-Geral da República para obrigar a que o plano viesse a ser realizado. No ano de 2020, então, vem uma regulamentação por parte do governo federal e eles indicam, então, que o Plano Nacional de Defesa Civil tinha que ser realizado num período de 30 meses, ou seja, deixando a responsabilidade para o governo futuro ou tendo algum plano de gaveta que não foi discutido com o conjunto da população brasileira. E um outro ponto que a legislação traz, era a necessidade de um cadastro nacional de municípios considerados mais vulneráveis. Esses municípios, então, assumiam um conjunto de responsabilidades, mas também receberiam prioritariamente recursos do governo federal que mitigassem, que diminuíssem a possibilidade da ocorrência de desastres a partir de eventos extremos. Também a necessária regulamentação, a plena regulamentação para que esse cadastro nacional viesse a ser criado e que os municípios brasileiros, então, tivessem o recebimento de mais recursos preventivos, foi algo que não passou pelo processo de regulamentação pleno. E um terceiro ponto de muita gravidade e que tem que ser um foco imediato. Na regulamentação que saiu, a Defesa Civil Nacional assume um conjunto de responsabilidades na prevenção, no processo de reconstrução, no acompanhamento, na avaliação que já fazia de situação de emergência ou de calamidade pública. Agora, você não pode ter uma defesa civil com esse conjunto de responsabilidades que são necessárias sem prioridade orçamentária. Quando a gente vê que o previsto para o ano de 2023, ainda pelo governo passado, é o menor número para recursos de prevenção dos últimos 14 anos, a gente verifica a falta de prioridade que foi dada em relação ao tema, não só na regulamentação da lei,
mas em recursos orçamentários para que a lei possa estar sendo plenamente colocada em prática. Boa noite, deputado. Mauro Paulino, aqui de São Paulo. Tem um caso emblemático que veio à tona numa reportagem do UOL hoje, que mostra que havia um plano já pronto para a implantação do Nossa Casa Nossa Vida em Maresias, que tiraria muitas pessoas ali da encosta e os abrigaria em casas numa região fora da área de risco. Mas isso foi barrado pela Associação de Moradores, com o argumento de que precisaria antes fazer toda a estrutura de água, esgoto, eletricidade, mas isso estava já previsto no projeto. Enfim, é um fato emblemático da forma como as classes mais privilegiadas resistem a tirar esses que estão invisíveis da invisibilidade. De que forma o senhor acha que a gente consegue desatar esse nó brasileiro de preconceito e de não reconhecimento das necessidades dos mais necessitados? Mauro, tudo que não pode fazer de maneira alguma é criminalizar a pobreza e criminalizar aqueles atingidos pela tragédia que normalmente passam pelas situações mais dramáticas, né? Um sistema econômico que concentra riqueza, ele evidentemente vai maximizar tragédias. Eu dou um exemplo da região serrana do Rio. Eu sou natural do município de Nova Friburgo. Do lado de Nova Friburgo tem um município chamado Trajano de Moraes. Trajano já teve ao longo da sua história mais de 70 mil pessoas. Hoje, Trajano tem aproximadamente 10 mil pessoas. Por dificuldades crônicas de sobrevivência, evidentemente, as pessoas se deslocaram para aquelas regiões onde tinha uma maior concentração de riqueza, de recursos. Então, evidentemente, o que a gente precisa e tem que fazer é ter um sistema que possa dar atendimento com moradia segura, com plano nacional de habitação para o atendimento ao conjunto das famílias brasileiras, tendo o direito à moradia como um direito de fato e não como um favor, mas com a compreensão também que a gente está inserido num sistema econômico que é maximizador de desastres a partir do momento em que ele faz com que você tenha regiões com mais recursos e regiões completamente desprivilegiadas, passando por situações das mais duras e difíceis, e essas situações fazem com que as pessoas tenham que se deslocar para outras regiões que tenham um maior acesso, por exemplo, a recursos públicos básicos. Bom, dito isso, o que fazer? Na nossa avaliação, você tem que ter um plano que consiga estrategicamente atingir o conjunto das regiões e dando como prioridade exatamente aquelas regiões que historicamente tiveram uma maior dificuldade no acesso aos serviços públicos e à geração e distribuição de riqueza, porque isso, no final das contas, vai ser também minimizador do desastre. Isso não quer dizer que você não tenha que investir numa política com aprofundamento do ponto de vista técnico, fazendo com que as pessoas possam ter plano de contingência, possam ter treinamento, possam ter núcleos de defesa civil, possam ter de maneira cotidiana o acesso aos instrumentos que foram abandonados ao longo do tempo. Mas isso não é, por si só, um facilitador ou um determinante para que você diminua de maneira substantiva a quantidade de desastres se você não for no centro, que é a distribuição desigual da riqueza. As duas coisas têm que caminhar conjuntamente. Na região serrana do Rio, por exemplo, num primeiro momento, a disponibilização de uma quantidade razoável de recursos para dar atendimento a muro de contenção, escolas atingidas, a colocação de sirenes, sistema de alerta, sistema de alarme, mas ao longo do tempo, todo esse processo de mobilização comunitária, do fortalecimento dos núcleos de defesa civil, foi sendo deixado de lado, foi abandonado, que é o que não podemos deixar acontecer de maneira alguma. Inacreditável, né, deputado, que tanto tempo depois ainda regulamentações tão importantes
dessa lei, né, de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil por conta de burocracia, de falta de prioridade, de vontade política. A gente não tem essa lei funcionando plenamente. Será que ela funcionando plenamente não poderia ter evitado tanta perda? Né, no litoral norte de São Paulo, falando do presente, é uma pergunta que a gente tem que se fazer e o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, tem que olhar para o que está aí, deixando de ser feito, para que a gente consiga fazer e começar a mudar isso. Agradeço imensamente o seu tempo aqui conosco, o nosso convite, e a gente aguarda o senhor numa próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, Aline. Agradeço. Boa noite. E só para encerrar, né, do mesmo jeito que a gente falou que um sistema que concentra riqueza maximiza desastre, se a gente não fizer uma reflexão e um trabalho efetivo que possa enfrentar as modificações climáticas que estão acontecendo no planeta e que tornam as regiões mais vulneráveis, não tem sistema que dê conta de tudo aquilo que a gente precisa enfrentar para fazer com que a vida prevaleça em relação ao desastre. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos que acompanharam. Obrigada mais uma vez.